Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um gameplay do Menininho. E dessa vez eu vou trazer um vídeo pra vocês bem diferente do que eu costumo trazer aí. Vamos falar sobre jogos exclusivos. Os jogos exclusivos fazem diferença no console? Já vou deixar bem claro aqui neste vídeo que eu não tenho preferência por marca de console. Eu tenho preferência por jogo. Se o jogo é bom e acabou. Obviamente eu acabo tendo uma preferência por um console ou outro, dependendo aí as épocas, pelo fato de que tem mais jogos do estilo que eu gosto do que no outro. Mas isso não significa que eu não goste do outro, afinal o outro também tem coisas que eu gosto lá. Para quem não sabe o que é um jogo exclusivo, eu vou deixar um exemplo aqui velho, mas que até hoje todo mundo sabe. A Nintendo tem o Mario e o Mario é só dela. Ninguém consegue lançar jogos do Mario em nenhum outro videogame se não for um videogame da Nintendo. Assim como o Sonic, na época que a Sega ainda fazia videogames, só existia para o Mega Drive. É um jogo que só existe para um videogame em específico. Mas fiquem tranquilos que eu não vou tão lá atrás para falar sobre jogos exclusivos não. Eu vou ficar pelo menos na penúltima geração aí, que é o Xbox 360 e o PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Wii U e Nintendo Switch. Vamos começar então com as comparações de jogos mesmo e depois eu falo se fez diferença ou não a existência desses jogos aí, levando em consideração também a pirataria. E também a Nintendo eu não vou levar muito em consideração neste vídeo, uma vez que aqui no Brasil, pelo menos, o videogame Nintendo Wii U, assim como o Nintendo Switch, não está fazendo tanta diferença. O Wii U não fez diferença e o Switch ainda não está, pelo fato da própria Nintendo ter abandonado o Brasil. Mas se fôssemos falar sobre o Nintendo Wii, que competia aí mais ou menos com o PlayStation 2, esse sim vendeu pra caramba. De toda forma, vamos ao que interessa então. Xbox 360 e PlayStation 3. É isso aí, então vamos citar alguns jogos do Xbox 360 que fez bastante diferença por serem exclusivos e chamar bastante atenção. Em primeiro lugar, óbvio, eu não poderia deixar de falar do Gears of War. Um jogo de matança de ETs aí, no estilo de Call of Duty, Battlefield, porém o estilo de câmera não é em primeira pessoa, o jogo não é exatamente um FPS. Depois também a gente não pode deixar de falar do queridíssimo Apocalipse Zumbi, não é mesmo? No Xbox 360 a gente tinha um jogo chamado Dead Rising, onde era um jogo que era pancadaria pra todo lado, que você podia usar qualquer coisa pra bater nos zumbis, pau com prego, arma e etc. Você podia fazer o que você quisesse em hordas gigantescas, às vezes com 40 zumbis, 30 zumbis. Era bem legal de jogar isso daí. No 360 a gente não pode deixar de levar em consideração também a existência do Kinect. Sim, aquele sensorzão de movimento que infelizmente a Microsoft abandonou e não fabrica mais. Mas de toda forma isso fez muita diferença nessa época do 360, assim como estava mais ou menos fazendo diferença também no Xbox One. Um dos jogos mais famosos aí do Kinect para o 360 era o Kinect Adventures, que era aquele joguinho que você podia fazer jogos de montanha-russa, jogo de controlar seu barco num rio e etc. E pra fechar com chave de ouro, um dos jogos que eu acho que mais vale a pena do Xbox 360, o jogo Alan Wake, que mistura um suspense, um terror psicológico, problemas mentais e etc, pra falar sobre o desaparecimento da esposa do personagem principal. É muito legal, é um jogo que chama muita atenção e tem gráficos lindíssimos, cara. Muitas vezes você confunde se você realmente está no Xbox 360 ou não. Obviamente existem muitos outros jogos exclusivos do Xbox 360 para serem citados, porém eu quis deixar somente o que pra mim são os mais importantes aqui neste vídeo. Agora vamos falar sobre os jogos do PlayStation 3 que também fizeram muita diferença em sua existência, e depois disso vamos comparar se fez diferença ou não existir os exclusivos. Em primeiro lugar eu vou trazer pra vocês a série do Uncharted, que é um jogo de um caçador de tesouros aí no estilo de Indiana Jones com Tomb Raider. Além do jogo ser muito bom pelo fato de você ter que fazer vários tipos de aventuras diferentes entre o 1, o 2 e o 3, você ainda por cima conhece o personagem principal, que é o Nathan Drake, e ele é um cara que é no estilo do Homem-Aranha, ele gosta de levar tudo na zoeira, sai muita piada engraçada no game, vale muito a pena pra quem ainda não jogou conhecer a série do Uncharted. Também não posso deixar de citar da série completa do jogo Infamous. Infamous é um jogo que mistura aí mutantes com poderes especiais e uma linha de aventura em mundo aberto muito legal pela cidade aí. Cara, é um jogo sensacional, cada jogo tem um tipo de linhagem de poderes pra você seguir e tem gráficos muito legais também. A continuação do jogo aí no PlayStation 3 a gente vê que o jogo
vale muito a pena de ser jogado. Claro, não posso deixar de citar o God of War 3 e o God of War Ascension, que são jogos excelentíssimos do PlayStation, da Sony inclusive. O God of War 3 pra mim é o melhor God of War que foi lançado, tirando o 4 que acabou de ser lançado, porque eu ainda não joguei, eu não sei como que ele é. Porém, esse negócio aí de você acabar enfrentando todos os deuses do Olimpo e tudo mais, a conquista de armas poderosas, o jogo é muito bom. Eu não preciso nem falar que é em específico do PlayStation 3, porque todo mundo conheceu a qualidade de God of War no PlayStation 2. E obviamente eu vou aproveitar para falar aqui do jogo mais aclamado do PlayStation 3, que é o jogo The Last of Us. Esse jogo se trata de um apocalipse zumbi e leva bastante em consideração como que ficou a vida das pessoas num convívio aí dentro desse apocalipse zumbi. É muito boa a história e eu não preciso ir muito longe para provar que o jogo é bom mesmo. Ele ganhou mais de 200 prêmios de melhor jogo do ano e ainda ganhou um remaster para o PlayStation 4 com gráficos um pouco atualizados, e ainda por cima vai lançar o 2 agora ainda no PlayStation 4. É um jogo excelente feito pela Naughty Dog, assim como por exemplo os Crashes, que era lá do PlayStation 1 e PlayStation 2 e agora relançou também para o PlayStation 4. É um jogo que vale muito a pena ser jogado, garanto que vocês vão gostar muito de conhecer The Last of Us, caso não tenham conhecido. Aí agora a gente entra no assunto, e aí, vale a pena ter exclusivos no console ou não? A primeira coisa que a gente tem que levar muito em consideração é que o Xbox 360 tinha duas coisas muito favoráveis para a venda dos consoles. A primeira era o Kinect. Afinal, você podia controlar o seu personagem, o seu avatar no jogo e também até o menu do videogame somente com seu corpo, sem usar controles nenhum. E ainda tinha reconhecimento de voz também. Você podia abrir aplicativos, fechar aplicativos, tudo isso comandando com falas. E ainda por cima, uma coisa extremamente favorável ao Xbox 360, ele tinha destrave. Você podia comprar jogos piratas para o Xbox 360. Não que no PlayStation 3 não existia, existia também. Porém, era muito mais caro, muito mais complexo e difícil de achar lugares que faziam o destrave pro PlayStation 3. Então, tipo, enquanto você acha 10 Xbox, um só é travado, no PlayStation acontece o inverso. De 10 PlayStation, um só é destravado. Então, se você tivesse um PlayStation 3, você obrigatoriamente teria que comprar jogos originais para ele. Você não tinha como destravá-lo com facilidade para comprar os jogos piratas super baratinhos. Levando que o Brasil, todo mundo não tem dinheiro para nada e reclama de imposto para tudo, o que eu até concordo, porque o imposto aqui é ridículo. Era 30 mil vezes mais fácil de você achar a galera com Xbox 360 do que a galera com PlayStation. Porém, a gente acha que o Xbox era melhor, né? Vamos combinar. Eu mesmo tinha o Xbox 360 e achava que ele era 10 mil vezes melhor do que o PlayStation 3. Até que algum tempo depois eu conheci o PlayStation 3 e pude comparar as tecnologias e principalmente os jogos. No PlayStation 3 a gente encontra jogos exclusivos que a galera prefere mais do que os exclusivos do 360. Não que os do 360 sejam ruins, mas numa comparação a gente vê que a galera acaba preferindo mais os jogos do PlayStation 3 do que os do 360. Vai ter gente me xingando agora, mas calma aí que eu vou explicar. Como vocês podem ver aí, o Xbox 360 vendeu 84 milhões de unidades no mundo, ou seja, venderam 84 milhões de videogames Xbox 360 no mundo inteiro. E isso nos 10 anos aí que o console ficou no mercado sendo vendido oficialmente e tudo mais. E levando em consideração ainda por cima que ele tinha o Kinect e que ele tinha destrave, então os fatores de venda para ele eram muito mais favoráveis do que no PlayStation 3, que não tinha Kinect e se você quisesse comprar jogo era só o original. O PlayStation 3 vendeu 82 milhões de unidades, sem ter Kinect e sem ter jogos piratas. Ele vendeu apenas 2 milhões a menos, cara. É muito pouca a diferença. E aí você me pergunta, mas por que o PlayStation 3 vendeu tanto sem ter destrave e sem ter Kinect? Simplesmente porque os jogos que tem pra ele são mais atrativos do que os do 360. Pode parecer brincadeira, pode parecer burrice, mas não é, galera. Jogo faz a diferença. Vocês querem ver a maior prova disso? Vamos entrar aí agora no Xbox One e PlayStation 4. No Xbox One a gente encontra bastantes jogos aí que são continuações aí dos jogos do Xbox 360, como por exemplo Halo, Forza e etc. Assim como no PlayStation 4 a gente também tem o encontro de várias continuações, como por exemplo God of War, que acabou de lançar o 4, o Infamous Second Son, que é a continuação dos Infamous, Uncharted 4, que é do Uncharted e assim por diante. Porém, agora que a gente sente a diferença dos jogos, como vocês sabem, a Microsoft está tentando injetar muita coisa de graça
graça ou muito barata para os usuários. A maior prova que a gente tem disso daí é o fato da Live dar jogos extremamente bons aí todos os meses para quem paga a Live. Também tem o sistema da EA Access, que você ganha jogos da EA. E também ainda por cima tem o famosíssimo Game Pass, que foi lançado há pouco tempo aqui no Brasil. Os jogos que a Sony dá para quem tem Plus não são sempre bons. Não existe EA Access. E o competidor do Game Pass aí é o famoso PlayStation Now, que ainda não existe no Brasil. Eu particularmente acho o serviço da PlayStation Now muito melhor do que o Game Pass em comparação. Porém, isso é uma coisa que eu não vou levar em consideração neste vídeo. Neste vídeo eu tô levando em consideração somente os jogos exclusivos. Por que que a Microsoft está dando tanta coisa para os usuários? Porque ela está perdendo muito público. Esse negócio dela forçar a retrocompatibilidade, de aceitar jogos Xbox 360 nela e etc. é simplesmente pela dificuldade que ela está tendo de manter público nela. Por que que a Microsoft está sentindo tanto assim? Porque o Kinect já viu que não dá tanta diferença assim. Nós já vimos que o Kinect não está dando tanta diferença, uma vez que ele tem muito bug e ainda por cima não teve tanta atualização de tecnologia assim em comparação ao Kinect do 360. E ainda para fechar com chave de ouro, não existe pirataria para o Xbox One. Ou seja, se você quiser o jogo, você vai ter que comprar o original, assim como fazia no PlayStation 3, assim como tem que fazer no PlayStation 4. E quando a gente fala de jogos originais, os jogos não custam R$15, como são os jogos piratas aí de Xbox 360. Então a galera tá parando pra pensar, caramba, velho, o que que eu vou ter no Xbox que realmente vai valer a pena? Eu vou ganhar jogos todo mês, eu vou ter a Game Pass, só que ainda assim eu vou ficar preso nos jogos que tem pro box. Aí se você não leva em consideração as franquias que já foram consagradas em consoles anteriores, como por exemplo, vamos falar aí de Sunset Overdrive, que é exclusivo mesmo só de Xbox One, porque não tem pro 360, Quantum Break, Cuphead, são jogos de Xbox One que não tem pro 360. Assim como no PlayStation 4 nós poderíamos falar aí do Bloodborne, Until Dawn, The Order 1886 e ainda por cima a inclusão da nova tecnologia PlayStation VR, que é o óculos de realidade virtual. Na hora que você põe um jogo na frente do outro, está existindo preferência sim pelos jogos que existem para o PlayStation 4 do que os jogos que existem para o Xbox One. A maior prova que eu posso dar disso é que mesmo com a Microsoft oferecendo essa quantidade de jogos de graça ou extremamente baratos através dos pacotes dela de serviços online, ainda temos que enfrentar essa grande diferença de número de vendas. O PlayStation 4 já está batendo aí praticamente 90 milhões de unidades vendidas no mundo, enquanto o Xbox One ainda está parado em 33 ou 34 milhões. Isso a gente está falando na data de hoje, tá? A gente está falando hoje que estamos aí em abril de 2018. Pode ter diferença disso depois? Pode. Então se você está vendo esse vídeo muito depois e trocou essas informações, desconsidere o que eu estou falando. Até porque do nada a Microsoft pode começar a fazer jogo muito bom que volta a fazer a galera querer comprar um Xbox só por causa daquele jogo. O que eu quero dizer é que é muito raro você ver alguém falando: nossa mano, eu tenho que comprar um Xbox porque eu tenho que jogar Quantum Break. Mas você vê a galera falando: nossa cara, eu tenho que comprar um PlayStation 4 porque eu tenho que jogar God of War novo. Conseguem ver a diferença de pensamentos? Isso existe. E eu estou falando isso não porque eu sou sonista, porque eu sou caixista. Eu estou falando isso exatamente pelo fato de que eu prefiro jogo. Se o jogo é bom, o videogame é bom. E pra vocês terem noção, eu prefiro 1000 vezes os videogames da Nintendo do que a Sony ou a Microsoft. Porém, como lojista, eu tenho loja, vocês sabem disso, e vivenciando aqui, convivendo com a galera que vem comprar jogos, que vem falar sobre jogos, a preferência pelo Play só existe por causa dos jogos exclusivos. Então sim, os jogos exclusivos fazem muita diferença no videogame e a maior prova está aí no PlayStation 4 e Xbox One. O Xbox agora não tem mais pirataria, então se é pra ficar gastando com o jogo original, você prefere gastar com os jogos do Play ou com os jogos do Box? 90 milhões de PlayStation vendido e vamos arredondar aí também 35 milhões de Xbox One vendidos até hoje. A diferença é muito grande. Pra você, faz diferença o jogo exclusivo no videogame? Qual é a linha de jogos que você mais tem preferência?
Deixa aí embaixo nos comentários, eu quero saber a opinião de você também. A gente se vê nos próximos vídeos, então valeu, falou. Caneca do Zelda, só não vou pegar uma pra mim agora porque é a primeira vez que eu peço, né? A minha mesmo vai ser essa daqui do canal Gameplay do Boy por enquanto. Lembrando, galerinha, que todas elas que eu estou mostrando aqui agora estão na minha loja. No final do game você pode voltar para a casa do Kratos, onde tudo começa aí praticamente, e você pode mandar o Kratos e o filho dele tirar uma sonequinha. Logo na hora que os dois dormem aí aparece uma cutscene muito show que vai